Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada. Pessoal, boa tarde. Então, a gente vai entrar numa sequência agora de temas que vão falar um pouco de carreira, dessa questão de fellowships, Observer, Research e Clinical Fellowship, e eu vou falar um pouco da questão do Observer Fellowship. Então, quem nunca quis conhecer aquele serviço que você sempre leu nos artigos, ou aquele tema, se aprofundar num tema que você sentiu que na sua formação ainda faltou, ficou uma lacuna, né? Então, eu, com esse intuito, em 2019, no final do BR5, tive a oportunidade de acompanhar o serviço San Raffaele, em Milão, na Itália, o serviço do Roberto Chiesa, um serviço que é referência aí na correção aberta dos aneurismas tóraco-abdominais. Então, no primeiro dia, alinhado aí com a expectativa, a ansiedade, fui muito bem recebido no hospital. Logo na apresentação, já fui informado de que já estava tendo uma correção aberta, então fui convidado para descer ao centro cirúrgico, né, e, por minha surpresa, fui convidado a entrar em campo. Então, poxa, primeiro dia, primeira oportunidade, já vou entrar em campo, motivo da minha vinda, já vou acompanhar a primeira cirurgia. Então, desde o primeiro movimento, já fui acompanhando o que estava acontecendo, naquela ânsia de não atrapalhar, mas não poder perder nada, para um lado, para o outro, tentando olhar. Primeira coisa que me falaram, olha, se você continuar se mexendo assim, você vai me atrapalhar. Então, você já toma aquele, opa, espera aí, agora eu estou entendendo o que eu vim fazer aqui. Então, é um observership, vou acompanhar o serviço e vou entender o que está acontecendo. Olhei para o lado, o residente, né, afastando ali, sem entender o que estava acontecendo muito bem, e depois fomos conversar a respeito da situação. Ele foi muito simpático, me explicou, né, a questão, não, geralmente é assim mesmo, tudo mais, o estresse da cirurgia, acho que está todo mundo habituado com isso, né, e conversamos muito de como funciona, quais são as diferenças, então, da formação lá e aqui no Brasil. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, todo mundo já deve ter ouvido essa máxima, see one, do one, teach one, né, que tem muitos serviços, ou muita gente que adota, e lá, uma coisa que me chamou muita atenção, que ele me falou, foi que qui tu devi rubare con gli occhi. O que isso significa? Aqui você tem que aprender, você tem que roubar com os olhos. Então, isso já foi uma coisa que começou a me chamar a atenção para como é o funcionamento da residência médica naquele serviço. Então, começando a entrar nessa questão, poxa, o que eu vou começar a observar? Como que funciona essa realidade deles aqui? Por que eles não podem entrar? Por que eles não entram? Ou por que eles fazem? Por que eles não fazem? Como que é a rotina do serviço? Tem pós-plantão? Não tem pós-plantão? Como que funciona essa parte aqui? Como que é o programa de residência médica, né? Quais são as grandes diferenças com relação ao nosso? E partindo um pouco para a instituição em si. Então, estou aqui no Centro de Excelência, o que tem de diferente nesse local? Por que é assim? Ah, tem a formação técnica diferenciada, então eles já estão desde o início acompanhando um tipo de cirurgia que nós vemos uma vez a cada ano, uma vez a cada 6 meses, eles vêm 2 por semana. Então, será que isso realmente vai ter muito impacto na formação? O aspecto financeiro, a questão de acesso a material, quem não gostaria de entrar numa sala de materiais e poder escolher qual é a endoprótese, qual a marca, se é iodada, se é com prata, se não é, que tamanho, se tem ramo, se não tem? Será que isso faz diferença nesse centro de excelência? E o que mais, então, além disso, que funciona diferente? Uma equipe multidisciplinar especializada, uma estrutura física dedicada para isso, anestesistas já que entendem a patologia, intubação seletiva, hemodinamicista em sala, pós-operatório em CTI, que já faz um acompanhamento dessa doença, já conhece essa patologia. Uma rede hospitalar, uma rede de saúde já capilarizada, que drena, então, esse tipo de paciente para o hospital. Então, pacientes do local da Itália inteira, indo para, às vezes, até de helicóptero, para poder tratar no local que tem o melhor resultado. Entender também que isso aí é um fruto de anos de experiência. Você está chegando num local que já está acontecendo, você não viu o processo. Então, aquilo lá é a consequência já. Então, também entender um pouco dessa questão. E, a partir disso, entender, então será que é por isso, por somatório de todos esses fatores, que eles conseguem esses resultados, que tem aquelas publicações que você não entende, fala, nossa, como é que ele tem esse volume, esse resultado tão bom, como que isso é praticável? Você começa a ver isso na prática e realmente começa a fazer sentido. Então, isso serve muito para a gente desmistificar muito das crenças, né, que nós colocamos. Nossa, será que isso é factível? Isso existe mesmo? Isso eu consigo trazer para a minha realidade? E aí você começa, na verdade, a entrar numa série de reflexões. E se eu tivesse essas mesmas condições? Será que eu conseguiria ter esse tipo de resultado? O que é reprodutível na minha realidade? O que não é reprodutível? Será que eu consigo um volume de paciente desses? Será que eu consigo, então, ao invés de reproduzir, de acesso a material, isso tudo, eu não consigo adaptar? O nosso famoso jeitinho brasileiro?
Ou então, o que eu vou trazer de ideias novas com tudo isso que eu vi? Será que eu não consigo ter novas ideias, trazer inovações para o seu local de trabalho, para o seu serviço? E indo em contrapartida. Então, poxa, eu não vou conseguir. Ou então, o que eu vou ter que lutar para conseguir implementar isso lá? Será que eu consigo legalmente fazer isso? Eu tenho acesso ao material? Com quem que eu tenho que conversar? Com quem que eu não tenho? A indústria já chegou nessa parte aqui no Brasil? Não chegou? Então, é factível? Não é? Ou então, poxa, um mês aqui observando o serviço. Será, então, que foi suficiente para eu entender a logística disso? Será que eu não deveria, então, aplicar para outros tipos de fellow, que vão ser os temas das próximas apresentações? E, no meio de tantas dúvidas, podemos trazer também muitas certezas, né? Então, uma evolução profissional, após você ver tantos casos diferentes, casos complexos, ver a condução desses casos, as situações que você é colocado, você tendo uma evolução pessoal e profissional com relação a isso, o aprendizado técnico, técnicas que você só ouviu falar ou até nunca ouviu falar, sendo feitas na sua frente ao vivo, as novas possibilidades terapêuticas, novas condutas, por que esse caso eles fazem assim, por que esses casos eles fazem de outro jeito, e, como já foi bem falado pelo Arthur, network profissional, tanto para você, quanto até para quem vier depois. Então, assim, às vezes é uma porta que você abre que não vai ser fechada. Então, isso é uma outra coisa que vale muito a pena a gente levar em consideração. E fora isso, um mês fora, novo país, nova língua, novas experiências, uma cultura diferente, uma língua diferente, pessoas diferentes, oportunidade de comer comidas diferentes, acompanhar um jogo de futebol do Milan no estádio, ao vivo, conhecer a Duomo, fazer viagens, isso tudo também tem que ser levado em consideração. E trazendo como benefícios de tudo isso que a gente viu, um crescimento pessoal, baseado no que o Arthur falou da questão da antifragilidade, você vai viver situações que vão te desafiar, mas você tem que crescer com isso, então faz parte desse estímulo, qualificar a sua formação, agregar valor à sua formação, expandir o seu horizonte de pensamento. Poxa, não é todo mundo que já esteve num serviço desse que viu ao vivo o chefe fazendo a anastomose ou a cirurgia. Então, você tem um peso para poder discutir os casos, para poder conversar, para poder dar o seu exemplo, e isso impacta diretamente na sua atuação profissional. Principalmente nós que somos jovens ainda na carreira, né, estamos iniciando, isso é uma coisa que com certeza faz uma certa diferença. Fazendo uma análise, então, uma retrospectiva de tudo isso que a gente conversou, as situações adversas, os momentos bons, todas as possibilidades de aprendizado, isso tudo. Voltando à pergunta inicial, vale a pena? Na verdade, a questão para mim não é assim nem o que vale a pena. Cada um vai encontrar o seu vale a pena, seja dentro ou fora do centro cirúrgico. E, novamente, para quem não conhece a gente, nossas redes sociais, a gente convida aí todos para seguir e acompanhar a gente, e a gente espera vocês aí no Brasileiro. Muito obrigado. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.